Sabe aquele ditado aí, que pode ser muito clichê, mas é a mais pura verdade. O concurseiro que não passa, ele não passa porque ele mesmo tropeça nas próprias pernas. Não é o candidato concorrente que está tirando a vaga dele. Não é a banca, não é o professor, não é o método, é ele, somos nós mesmos que nos atrapalhamos com erros como esse. Com falta de organização de planejamento, com falta de método. Aí ela passa um ano sem estudar, faz o concurso da UFBA, passou nível superior, mas a história não acabou aí, na verdade. Porque mesmo ela já tendo uma segunda aprovação, o que ela realmente queria era o quê, Brenda? Área fiscal. E aí ela nos conhece no YouTube. Vamos ver o que aconteceu depois disso? Comecei a assistir diversos vídeos dele e tudo que ele falava fazia muito sentido. Eu me senti bastante segura de adquirir o curso, porque, na verdade, assim, se você for parar pra pensar, a gente gasta o nosso dinheiro com diversas coisas. E nós esquecemos muitas vezes de investirmos em nós mesmos. Então eu decidi fazer esse investimento, dar um voto de confiança pro Roberto, e foi um dos melhores investimentos que eu fiz. E valeu muito a pena, porque através do método 3.1, eu pude entender e planejar melhor todas as minhas ações, controlar as minhas atividades, o meu desempenho, também verificar os meus erros, né? E através da identificação dos erros, tentar corrigi-los, porque aquele era o momento da gente errar. Tínhamos que errar durante o estudo para quando chegar na prova a gente poder acertar. O método 3.1 realmente fez com que o meu estudo rendesse de forma qualitativa e não apenas quantitativa. Eu não apenas avaliava o quanto eu estudava, mas como eu estava estudando e quais eram os resultados que aquele estudo estava me trazendo. E esses resultados eram medidos por meio de questões. Afinal de contas, quando a gente vai fazer uma prova, a gente resolve questões. Então, resolvia bastante questões para poder tentar entender o conteúdo e, sim, de fato, eu vi que houve um avanço muito grande. As técnicas de estudos direcionadas para cada fase são essenciais para o nosso progresso, para o nosso desempenho. E eu vi que eu obtive um desempenho que eu até fiquei impressionada, porque pelo curto período de tempo, realmente a gente consegue atingir até 90% de acerto. Teve até uma disciplina que eu consegui esses 90%. Estou estudando, consegui zerar 4 disciplinas, e aí eu já estou colocando outras disciplinas seguindo um método conforme ele ensina. A disciplina de contabilidade, eu parti do absoluto zero, fui para 75%, agora eu já estou com 87% de aproveitamento nas questões de acerto. Em português, né, passei de 54% para 86% de acertos. A outra disciplina que eu também tinha um aproveitamento muito bom foi Direito Tributário. Nunca tinha estudado para ela. Saí do zero para 88% em 3 meses de estudo. Eu acho, assim, maravilhoso, sabe? Muito bom mesmo. E, por último, Informática. Informática eu tava com 25% no teste de nivelamento e fui para os 91%. Sim, eu cheguei na casa dos 91%. Estou na fase 3. Então, assim, para mim, tá sendo fantástico o método. E aí eu já vou começar a colocar outras disciplinas. Eu comecei com 3, depois eu coloquei Informática. E aí eu já vou colocando as demais. O que eu posso dizer em relação ao método 3.1? Boa, Brenda! Vamos lá, então, galera. Deu para pegar aí? Anotei aqui lições que uma candidata preparada, tá, gente? A Brenda chegou aqui no método e ela já tinha sido empossada em 2 concursos, Correios e administradora da UFBA. Olha que bacana. Mas como a gente viu na primeira metade do vídeo, nessa análise de estudos aqui que a gente está fazendo, ela cometeu alguns erros que você já sabe que não pode cometer. Então você já sai da live de hoje, dessa nossa análise de estudos juntos aqui, sabendo, não vou ser candidato pós-edital. Número 1. Número 2, não vou ser teimoso. Número 3, vou me preparar com foco. E agora, o que mais que a Brenda precisava fazer? Porque, afinal de contas, ela já tinha passado 2 vezes. Já estava no concurso nível médio, mas ela não queria ser administradora da Universidade Federal. Ela quer área fiscal. Um desafio ainda maior. Então vejam, a gente está falando de uma concurseira experiente, uma candidata que já tinha aprovação, e graças a Deus que ela aprendeu essas lições da primeira parte, né, Brenda? Ela parou de ser o quê? Teimosa. Ela aceitou a ajuda no método 3.1. Cara, para pra pensar, se coloca no lugar. Roberto, sério, eu já passei 2 vezes, já empossei 2 vezes. O que me leva a crer que eu preciso de ajuda para passar no concurso ainda mais difícil, mais disputado? Na verdade, a gente tem uma tendência natural, gente, de pensar assim, a gente é muito teimoso. E aí eu tenho uma frase para te dar, que eu quero que ela aterrize e você perceba a verdade que tem por trás do que eu vou te dizer aqui. O que te trouxe
até um determinado nível não vai lhe fazer ir para o próximo. Como assim? Aquilo que nos traz um determinado nível não nos leva até o próximo nível. Ora, porque o que a gente fez, o que a Brenda fez até então, foi suficiente para passar nos Correios, foi suficiente para passar na UFBA. Um cargo técnico, um cargo administrativo. Mas não seria o suficiente para ela alcançar a área fiscal. Porque já é o que, galera? Um outro nível. Veja, eu não estou desmerecendo quem passou nos concursos dos Correios ou quem passou no concurso da Universidade Federal. Não é nada disso. Mas, galera, basta você pegar o edital, você mesmo, com seus próprios olhos, vai certificar que se trata de um outro nível. Por quê? Porque tem muito mais assunto, porque tem assuntos que ela nunca estudou, a exemplo de tributário, a exemplo de... Foi condicional que ela citou? Não lembro, tributário aqui, que ela saiu do zero, né? Ah, foi contabilidade, né? 2 matérias que ela nunca estudou na vida. Ela formada em administração, tinha que ver uma matéria de direito. Ela formada em administração, tinha que ver uma matéria de contabilidade, que ela nunca pegou também na faculdade. Então, como é que eu desenrolo isso, Roberto? E olha a verdade dessa frase. Anota ela, guarda ela no seu coração, porque é muito verdade. O que trouxe você para um determinado nível não vai ser suficiente para você ir para o próximo. Você vai ter que se reinventar. Você vai ter que ir além do que você já fez. Não significa dizer que a Brenda não conseguiria sozinha. Mas veja, ela não tem mais tanto tempo assim. Ela quer rapidez, ela quer agilidade. Ela quer um caminho já traçado, ela quer usar do conhecimento e da experiência que está disponível e que eu estou colocando à sua disposição. Eu estou ofertando isso para você com todas as lives que eu faço, terças e quintas às 18 horas, e no final, você que ficar comigo até o final, eu vou te fazer um outro convite. Já. Então vejam, as primeiras lições que a Brenda aprendeu na primeira parte, você já guardou aí, eu já falei, não vou repetir. E o que é que mudou, né? A Brenda passa por tudo isso, super cabeça aberta, fundamental para você que quer passar, não seja teimoso. Já passei, mas eu quero ir para um próximo nível, Roberto, mas dessa vez eu vou ainda melhor, vou mais profissional, vou organizar os meus estudos, porque o que eu fiz que me trouxe até essas 2 aprovações não é suficiente, lembra? Aquilo que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Não é suficiente para eu ir para a área fiscal, para o concurso dos meus sonhos. O que ela faz? Aposta no método 3.1 e já começa a cair várias fichas, né? Uma delas, e aí vem a primeira lição do Brenda pós método 3.1, o que mudou nos estudos dela, que foi o que? Eu parei de comparar quantidade com qualidade. Eu comecei a perceber que um estudo de qualidade não se confunde com um estudo de quantidade. E aí eu preciso fazer um grande parênteses aqui e abrir os seus olhos. Principalmente para você que está começando do zero. Principalmente para você que não tem experiência nenhuma. Porque você é o mais suscetível a achar que precisa comprar todos os melhores materiais do mundo. Que você precisa ter todas as videoaulas, né? Você tende a achar que você precisa estudar 8 horas por dia. Você é iniciante, tá? Você tende a achar que tem que resolver todas as questões do mundo sobre aquele assunto para passar para o próximo. Você tende a achar que precisa prestar todas as provas, né? E aí cair no erro lá do pós-edital, só fazer prova de pós-edital. Você tende a achar, você sim, você que está começando. Eu não estou falando que se restringe só a você. Como a gente já acabou de ver, a quantidade experiente cometendo erros de iniciante. Então você que não é iniciante, pior ainda, se confunde ainda até os dias de hoje quantidade com qualidade. Não é assim que funciona o jogo dos concursos, galera. Não é. Não é. Definitivamente não é. Olha, deixa eu te contar uma novidade, talvez você não saiba. Você não precisa estudar 100% do edital, de 100% dos assuntos para passar. Essa é só a primeira confusão que a gente tende a fazer. Porque o que você precisa é saber o que mais cai e estudar muito bem tudo isso. E dar uma certa atenção para o que menos cai. Mas veja, eu não estou dizendo que você precisa 100% do edital para passar. Esse é o erro, confundir quantidade e qualidade. Você não precisa resolver 100 questões por dia para passar. Esse é um outro erro muito comum que eu vejo os candidatos cometerem. Você não precisa de 8 horas todos os dias para passar. Muitos dos nossos alunos estudam 2, 3 horas e passam. Olha a Brenda.
Ela trabalhava, ela era já servidora e tá aí arrebentando e passou de novo. Eu não sei se o caso aqui da Renata, né, e do Brunão aqui, vocês dois, não sei se ainda estão ao vivo aí, podem dizer, vocês trabalham, estudam, Renata, Bruno, que acabaram de passar. Alunos nossos, turma 13, eu acho que o Bruno deve ser de uma turma mais recente, né? Veja, não confunda quantidade com qualidade. A Brenda sacou isso.